Shabbat Shalom. Primeiramente, agradecer por estar aqui, pela oportunidade, e também parabenizar, desde já, todos vocês pela segunda-feira que nós fizemos aqui o culto de Simchat Torah. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês que pôde estar presente aqui. Eu, com a minha família, acompanhei pela live, como eu disse agora há pouco, pelo Razan. E uma festa maravilhosa, uma festa linda, né? Onde nós vimos a alegria dos homens e principalmente das mulheres. Eu quero parabenizar vocês, mulheres, Baruch Hashem, por estar passando essa alegria, esse amor, esse carinho, né, para nós através da live, porque nós que estamos às vezes na live acompanhando, o nosso desejo, você que está me vendo agora, você vai concordar, o nosso desejo é estar aqui, sabe? Tem aluno meu, aqui nossos alunos aqui da Beit Sefer Emet, da nossa teologia, que tem vontade de sair, por exemplo, de outro estado e mudar para Franca, para estar aqui juntamente conosco, para estar presente, estar recebendo, né, essa essência. E vocês passaram esse carinho, esse amor na segunda-feira, né? Muitas mulheres, né, muitas jovens, quase não coube aqui, né? A gente ficou até meio assim preocupado, não vai caber todo mundo, que benção, que brahá, né? Baruch Hashem. E nós temos visto que a cada dia o nível espiritual, o nível de entendimento da Beit Shalom tem crescido, Baruch Hashem por isso. Nós aprendemos no conhecimento judaico, na visão judaica, que o conhecimento de uma sinagoga, ele é medido pelo ciclo de leitura que a sinagoga tem. E a Beit Shalom, se eu não me engano, por favor me corrija se eu estiver errado, os nossos arrims que têm acompanhado, mas nós estamos entrando no quarto ciclo de leitura, se eu não me engano, né? Então o quarto ciclo, ele já está dizendo, o 4 já simboliza de uma porta, né? É uma porta para um outro nível de conhecimento. Se nós temos 4 níveis de conhecimento dentro da visão judaica, da interpretação judaica, que é o Pardês, o 4º nível é o Sod, é o segredo. Então, é um momento de muita alegria, porque nós estamos vendo que isso aí remete a nós, que o Eterno está preparando algo maior para nós. Nós temos visto os níveis de ministração, os níveis que o Rosh tem nos ensinado, né? Muitas vezes a gente fica assim, não, será que o pessoal vai entender? Eu tenho certeza que o Rosh fica aqui, porque quem ministra, quem ensina, a preocupação de quem ensina é quem está ouvindo entenda. Mas vocês estão entendendo. Nós temos visto que vocês estão se esforçando. Ainda que nós temos defeitos, ainda que nós temos dificuldades, né? Ainda que nós lutamos contra nós mesmos, e cada dia nós temos que matar o nosso eu dentro de nós, amém? Mas nós estamos aprendendo, estamos no caminho, as festas foram maravilhosas. Parabéns, Beit Shalom, parabéns, Rosh Betzael, pelo desempenho. Rebbe Dulce, parabéns pelo desempenho, por ser essa mulher que está presente ao lado do Rosh. Desde o começo, desde quando eu entrei na Beit Shalom, ela tem ajudado, que o Eterno venha te abençoar, continue assim. Amém? Baruch Hashem. E assim, um apoiando o outro, é maravilhoso nós vemos esse trabalho. Amém? Mas nós viemos aqui para estudar a primeira parashá, Bereshit. Amém? E nós vamos estar então vendo algumas. Então, Bereshit é a primeira parashá do ciclo de leitura, né? Tanto que em Simchat Torah nós tivemos aqui o Matan, Vezot Habrahá, o Matan Torah, né? E o Matan Bereshit. Nós terminamos um ciclo de leitura e começamos um outro ciclo. Bereshit, apesar de parecer ser uma parashá literal, né? Uma parashá onde você olha, né? Todo mundo conhece, no princípio. Se você perguntar, eu acho que a maioria das pessoas conhece a primeira frase da Bíblia, né?
No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra não era sem forma e vazia, igual a gente leu aqui. Era um caos, tohu vavohu, né? Mas nós já entendemos isso. Mas hoje, com a permissão do Eterno, talvez nós vamos dar um mergulho um pouco mais profundo dentro dessa Parashá Bereshit. Vamos entender como foi a criação do mundo, dentro de um aspecto mais, como é que eu vou te falar? Revelatório, místico. Não sei se a palavra místico pode encaixar aqui, mas de uma forma mais... É um mistério, mais um sode. Vamos ver o que tem por trás da palavra Bereshit. Amém? Amém? Então nós vamos passar por Bereshit, Tehillim, Hit Galut, e vamos então entender o que está por trás da palavra Bereshit. O que foi o princípio, como foi a criação do mundo, do Olam, dentro de um prisma espiritual, de um prisma mais cabalístico. Amém? Então, vamos entender como foi a formação do mundo. Algumas pessoas dizem, né, que o mundo foi formado através do Big Bang, foi uma explosão, né? Teoria de Darwin da evolução diz que nós viemos do macaco, né? Diz que cada um fala uma coisa, uma tese diferente, mas dentro de um prisma judaico, né? Dentro da literatura judaica, como foi a criação do mundo, né? E nós vamos entender a pessoa do Mashiach dentro de Bereshit, né? Vamos ver onde estava Mashiach dentro de Bereshit, porque nós aprendemos que ele está desde a fundação do mundo, amém? Então vamos entender como foi a criação do mundo, como o Eterno planejou e executou esse plano maravilhoso e criou o mundo e todos os seres vivos que nele existem, dentro de um prisma cabalístico, judaico. Como se fala cabala, pessoal? É bom falar o seguinte, é bom vocês entenderem. Tem um mistério, cabala. Não, cabala se diz revelação ou recebimento. Então, quando se fala cabala, quer dizer que o Eterno está te entregando um conhecimento a respeito da sua Torá. Então, às vezes eu falo assim, o Rosh podia ensinar mais cabala. Tudo que o Rosh ensina é cabala, porque é revelação da palavra. Amém, Rosh? Todarabá? Então, Cabalá, por exemplo, se eu falar assim, Cabalá de Shabat, vamos fazer um Cabalá de Shabat. Cabalá de Shabat na sexta-feira é um recebimento do dia de Shabat na sexta-feira, só isso. Então, não se preocupe com essas palavras, não se preocupe com isso. Se preocupe em aprender a Torá e conhecer a Torá do Eterno. E você tem conhecido, você tem aprendido nessa casa, amém? Amém? E diz assim, Bereshit 1:1. Num princípio criou Elohim, os céus e a terra. A terra estava um caos e havia trevas sobre a face do abismo. Olha que interessante. Então, nós estamos vendo aqui, né? No princípio criou Elohim. Essa palavra Elohim, ela se torna presente na criação. Amém? O verbo criar vem antes da palavra Elohim. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Como foi o processo de criação do Olam, do mundo, na visão judaica, na visão do Eterno, ok? Então nós vamos ver aqui, nos originais, nós vamos ver isso. No princípio, criou, bará, o verbo bará foi colocado aqui, nós vamos ver no próximo slide, Elohim, os céus e a terra. E a terra estava um caos. Né? Até no fundo aqui, não sei, não dá para ver muito, mas você vai ver uma terra aqui toda rachada, né? Parecendo que tem um magma aqui, alguma coisa saindo, né? Então ele estava um caos. Mas algo aconteceu e se formou para que o Eterno a criasse na forma que ela é hoje. Amém?
E é isso que nós vamos entender essa tarde. Então, no hebraico original está assim, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, nós entendemos que Bereshit é no princípio, ou em um princípio. Em algum momento da história, né, em um princípio criado por Hashem, por Adonai, ele bará. Então aqui já existe o eterno, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que o eterno já está no princípio, porque ele é antes do princípio. Ele é eterno, ele é sem princípio e sem fim. Ele existe por si só. Então, lembra que o Rosh ensinou que a palavra beit, né? A palavra beit quer dizer que daqui para cá pertence ao eterno. E daqui para cá é revelado. Então, o eterno existe antes do Bereshit. Amém? Todarabá. Então, aqui, quando no princípio é criado, e o termo bará, o verbo bará, é criação ou criar, só é empregado para o eterno. Somente o eterno pode bará, criar. Mas nenhum ser bará. O homem não pode criar do nada. O termo bará é criar do nada, trazer a existência do nada. Certo? Ou, de uma forma mais sod, é criar em ti algo. Olha, estou começando a falar um segredo aí. O eterno cria uma lacuna dentro de si para ter algo, criar algo. Ele bará. Criou dele mesmo. Amém? O homem não pode criar dele mesmo. O homem não cria, ele transforma. Amém? Já ouviu falar disso? No mundo nada se cria, se transforma. Isso é empregado para o homem. O homem pega uma madeira, esculpe na madeira, vira um boneco, vira alguma coisa, ou vira uma estaca, ou faz um carrinho da madeira, ou faz uma cadeira da madeira, uma bimá. Então, coisas lindas o homem cria, mas é algo que já está feito. O eterno não, ele cria do nada, porque é dele mesmo que ele faz. Ele faz dele mesmo. Então, aqui, nos originais, nós vamos entender na literatura judaica que diz que Bereshit bara quer dizer que o eterno já estava presente aqui, ó. O Ein Sof. O Ein Sof. A forma pura da criação já estava presente. E aí ele cria o quê? Elohim. Olha só. Bereshit bara Elohim. E Elohim, dentro de uma perspectiva judaica, é a forma de criação, é o poder dado para ser reproduzido algo. Consegue me entender? Então o Eterno cria dele mesmo algo chamado Elohim. Entende? E Elohim, ele é o poder de criação através da fala, da palavra. É o poder de criacionista do Eterno. Olha só. Vocês estão me entendendo? Então, o mundo, ele não veio existir do nada. Ele não veio existir de uma explosão. Puf! Começou o mundo. Começou um molusco, lá não é molusco que eu quero falar. Uma célula, do nada explodiu algo, que o Big Bang é isso, né? Houve uma explosão e do nada alguns seres minúsculos, moleculares, e começaram a desenvolver e desenvolver e desenvolver. Não é assim. O Eterno cria dele mesmo um poder criacionista. E esse poder criacionista, ele cria todas as coisas. E agora, até a minha paraxá, eu não pus esse nome, essa ministração, mas a ministração é Bereshit Elohim. O poder criacionista dentro de criação, dentro do princípio. Baruch Hashem. Amém? Então, Elohim, segundo o Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, um livro
da nossa tradição judaica, que muitos sábios dizem ser escrito pelo próprio Abraham, um livro cabalístico que diz os segredos da criação de Deus, né? Nesse livro, nós vamos aprender que o poder da criação que vem dentro de Adonai é chamado de Elohim. Ele é criado pela forma pura do Eterno, chamada Ein Sof, a luz primordial. Baruch Hashem. Amém? Moré, mas e aí? Então existe dois deuses? Não. Vocês não estão entendendo. Dentro do Eterno, ele cria algo, ele se compacta dentro de algo para que esse algo cria através do poder que ele institucionou para ele. Amém? Baruch Hashem? Então nós vamos ver que o Ein Sof, que Elohim, ele é dentro do livro Sefer Yetzirah, que é dentro da filosofia judaica, nós vamos ver que Elohim é criado com 32 caminhos, 22 letras do alfabeto hebraico, mais 10 personalidades do Eterno, que são as 10 Sefirot. Baruch Hashem. Então o Eterno usa os 32 caminhos para criar todo o mundo e os seres vivos que nele existem. Agora eu te chamo a atenção. 22 caminhos são as letras do alfabeto hebraico. Todas as letras foram usadas para ser criada. Aí eu te pergunto, a palavra, o verbo, qual um outro nome que nós conhecemos para designar o verbo que se fez carne? Yeshua. Aqui nesse momento, onde o Eterno cria Elohim, ele cria Yeshua dentro do processo de criação, que era somado às 10 Sefirot, as 10 personalidades do Eterno. Yeshua estava dentro do Eterno no processo da criação. Baruch Hashem. Amém? Por isso que ele diz, eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Mas o Alfa e o Ômega é grego, né? Ele não fala Alfa e Ômega. Ele fala, eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou as 22 letras do alfabeto que o meu pai usou para fazer toda a criação. Baruch Hashem. Aleluia. Então, aqui nós entendemos que no princípio, olha só, Yohanan 1:1, João, ele está falando e narrando, falando sobre o nosso Mashiach, sobre quem era o nosso Mashiach. Ele chega a seus irmãos e escreve, né, o pergaminho e fala assim, eu vou relatar para vocês quem é o nosso Ravi Yeshua HaMashiach, o nosso rabino, nosso mestre, Yeshua, o Messias, Filho de Deus. E ele começa a escrever aqui, ó, no princípio era a palavra. Todo judeu daquela época que estudava a Torá, ele sabia que o processo de criação do Eterno eram as 22 letras do alfabeto hebraico. Então ele fala que no princípio era a palavra, era o verbo, era o devar. E ele fala, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim, era divina. Por isso que nós falamos, ela é Elohim. Elohim não é o Deus, Adonai, mas é parte dele, representa ele. Então, em algumas traduções você vai ver a palavra Elohim quando é processo de criação, e a palavra Adonai quando é processo de formatação, é um processo que vai antes da criação. Adonai de Sevaot, Senhor dos exércitos, aquele que está à frente, aquele que lidera, aquele que vence. Baruch Hashem. Amém? Então nós vamos ver aqui, ó, Bereshit Hayah Hadavar Verhadavar. No princípio, criou a palavra. Verhadavar, a palavra. Hayah foi criada. E Ha-Elohim, Elohim estava com Elohim. E Elohim estava com a palavra. É lindo, né? Estamos decodificando Yohanan, João capítulo 1, gente. Vamos lá. Hayah veio a existir. Então, no princípio,
Yohanan está dizendo, em Bereshit, o Eterno fez existir Elohim, processo de criação. E esse processo de criação estava a palavra. E a palavra, que é o Aleph e o Tav, é o Mashiach. Amém? A posição de Mashiach no processo de criação, quando o Eterno fala, haja luz, ele era o haja. Ele era o processo da criação juntamente com a palavra. Era a palavra da criação. Ele era o poder da criação. A função de criar estava em Mashiach. Amém? Olha o tratado. O que diz o tratado de Nedarim 39b? O tratado de Nedarim 39b. 7 fenômenos foram criados antes que o mundo fosse criado. E eles são... Então existiu uma criação antes do mundo. Como é que é isso, Moré? Mas antes do mundo ser criado, existiu uma criação? Porque tudo que o Eterno cria, ele cria aqui. Se ele tivesse um corpo, ele criaria na mente dele. Então o processo da criação do mundo, antes de vir a acontecer, aconteceu atemporalmente. Eu não sei se essa palavra existe. Se não existir, depois vocês me falam. Tá bom? Mas ele criou fora do tempo, cronos que nós existimos, mas atemporalmente ele cria dentro dele 7 fenômenos da criação. E são eles: primeiro, Torá. É a primeira criação. Ele cria a lei. Mas como nós aprendemos que tudo que o Eterno cria é dual, ele cria dentro dele, ele criou dentro dele o projeto, vamos dizer assim, o planejamento de todas as coisas que aconteceu e iria acontecer. Ele cria a Torá, mas cria a Techuvá. Se ele tem uma lei, ele tem a opção das pessoas fazerem Techuvá se um dia não cumprirem a lei. Olha como é que ele é maravilhoso. Nós só fazemos Techuvá porque a Techuvá foi criada antes do mundo. Antes do processo de criação, o Eterno já tinha previsto, já sabia o que poderia acontecer, porque o Eterno não é como nós. O Eterno não é limitado. Nós temos que sair da caixinha. Para entender o Eterno, amém, pessoal? Para entender o Eterno, nós temos que sair da caixinha. Nós temos que entender que Ele não se limita. Então ele cria as coisas atemporalmente. Ele cria a lei, a Torá, os mandamentos, e cria a opção de existir Techuvá, de existir o retorno para essa Torá, de que a sua criação se volte para a Torá. Ele cria o Gan Éden, ele cria o mundo, o jardim, o paraíso, mas ele cria o Guerrinon. Mas ele criou o inferno antes. O inferno foi inaugurado. Realmente, o Eterno não existe temporalmente. Ele é atemporal. Ele criou o Gan Éden, o paraíso, e já criou algo para que aqueles que não estivessem no paraíso estivessem no Guerrinon. Isso tudo foi projetado antes da criação de todas as coisas. Antes do processo criacional, o Eterno já sabia. Por isso que Yeshua fala, antes de Abraão existir, eu sou. Porque existe um processo antes da criação na mente do Eterno. E aí o Eterno bota em prática no momento onde Ele sabe, Ele quer que aconteça. E é assim na nossa vida. Tudo acontece na nossa vida quando o Eterno permite que aconteça. Tudo é fruto das nossas escolhas, mas dentro da mente do Eterno, na visão do Eterno, Ele já sabe tudo que vai acontecer com você. Pela escolha que você fizer, Ele já tem a resposta, o que vai acontecer a 10, a 20, a 30 anos depois. Futuros possíveis, o Eterno tanto faz um dia como 1000 anos como um dia, é a mesma coisa. Porque o tempo não consegue conter Ele. O tempo não consegue reter o Eterno. Nós somos escravos do tempo, nós somos limitados ao tempo, mas o Eterno, Ele é o próprio tempo. Amém? Então Ele cria o paraíso e Ele cria, em dualidade, Ele cria o processo de quem não vai para o paraíso, onde vai.
Porém, isso só vai se concretizar no fim de todas as coisas. Por isso que lá em Apocalipse, em Rit Galut, nós vemos Yohanan, e eu vi o lago de fogo e enxofre, onde o dragão foi lançado, onde os adoradores da besta foi lançado. Ele viu, mas ele viu numa visão espiritual, temporal, atemporal, tudo acontecendo. E já existia. Amém? E ele criou o trono da Shekinah. O trono dele foi criado dentro dele. O processo. Mas ele também criou o Beit HaMikdash, onde a sua glória habitaria. A porção onde ele ia se manifestar para a sua criação. E ele também cria o nome do Mashiach antes da fundação. A Torá, ela abre os 7 fenômenos e o Mashiach fecha os 7 fenômenos. Com a Torá se cria, com a Torá se salva. Baruch Hashem. Aleluia. Olha, mas isso aí está na Bíblia? Não, isso aí está no Tratado de Nidarim 39b. De Talmud. Talmud. Por isso que, às vezes, você gosta de navegar. Você gosta de navegar no YouTube? Toma cuidado. Toma cuidado. Essa casa tem te alimentado. Toma cuidado com a navegação no YouTube. Aqui nós temos informações da nossa tradição judaica. Livros que os nossos sábios escreveram, que foi revelado para eles. Hoje no YouTube você vê muita coisa aleatória. Cuidado. Quanto mais longe da Torá, quanto mais longe das origens, mais perdido você fica. E essa casa visa o quê? Restauração das origens da Kahal de Yeshua. Amém? Ou seja, nós dizemos aqui todo o Shabat, renova os nossos dias como os dias da antiguidade. Olha, Moré, mas eu gosto de modernismo. Não. Você tem que voltar lá no princípio. Lá no primeiro amor. Baruch Hashem. Quero voltar ao início de tudo. Você cantava isso, nem sabia. Encontrar-me contigo, Senhor. Sabe? Primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Primeiro amor é aqui, ó. É você entender quem é o nosso Deus, quem é verdadeiramente aquele que governa a sua vida, Baruch Hashem. E isso você só vai ter se você tiver a revelação da Torá na sua vida. Baruch Hashem. E essa casa tem te dado isso. Terrilim 72:17, olha só. O seu nome, do Mashiach, durará para sempre. E existe o quê? Antes do sol. Você está entendendo que nós, numa visão judaica, você fala um versículo e prova a existência desse versículo? Você não pode falar um versículo aleatório. Essa é a grande diferença das outras visões, das outras congregações, das outras religiões. Aqui nós não pegamos um versículo e batemos em cima desse versículo e fazemos uma tese. Aqui nós provamos para você, mediante a Torá, não somos nós. A Torá está falando, o Mashiach existe antes do sol. Por quê? Ele já era a luz. Yohanan 3,14, se eu não me engano. E vimos a glória do Mashiach como a do unigênito do Pai. Ele era a luz dos homens. Quando o Eterno falou assim, haja luz, era a luz do Mashiach. Mas não como nós conhecemos ele aqui nesse plano terreno, mas a essência dele, que é Or. Aí você vai ver lá na Rit Galut, lá no Apocalipse, e olhei para o seu rosto, e era como o sol ao meio-dia. Baruch Hashem. Você consegue olhar para o sol ao meio-dia, num dia de verão? É a luz, é o Or. Ele é a luz do mundo. E ele viu que a luz era boa. Porque as trevas pairavam. O Rua pairava sobre a face do abismo. Mas a luz de Mashiach veio separar a luz das trevas. E depois ele cria o sol para reger o dia, os luzeiros, e a lua para reger a noite.
Mashiach já estava na criação, dentro do eterno. E aí diz aqui, ó, Vaihi Shemo Leolam, Lifnei Shemesh Anin, Shemo Veyataberehu, Vokal Goim Yasheruhu. E o seu nome durará para sempre antes do sol. Por seu nome, do Mashiach, contemplem e sejam abençoados todos os povos. Mashiach já estava no processo de criação para que os povos fossem abençoados. Baruch Hashem. Yohanan 17:5. Agora, Pai, olha o que o Mashiach fala, ó, Yeshua. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a mesma glória que tive contigo antes do mundo existir. Baruch Hashem. Como é que é? Ele está falando. Eu tive a glória contigo antes do mundo existir. Glorifica-me novamente, me leva para junto. Eu quero estar aí. Me leva de volta. Ele fala assim, quem pode subir senão o que desceu? Ele já estava lá no Shammai. E ele vem. Agora ele fala, volta, me leva. Eu quero voltar. Eu quero de novo estar aí. Glorifica com aquela glória que eu tinha antes do Senhor descer. Baruch Hashem. Eu já ouvi pessoas falarem que a Beit não fala de Yeshua. Que a Beit não prega Yeshua. Yeshua é a razão da Beit existir. Porque é pelo sangue de Mashiach que a revelação vem. E tudo vem de Mashiach. Pelo processo de criação do Eterno. Baruch Hashem. Yeshua é a representação desde o princípio do poder e da santidade do Eterno. É criado Elohim com as 22 letras e as 10 sefirot, onde Yeshua era a palavra, juntamente com a personalidade do Eterno, guiando-o em todos os seus aspectos para a criação. Mas ele foi criado, ele é filho. Ele não é Deus. Baruch Hashem. Às vezes isso é o mais difícil das pessoas entenderem. Que a gente separa cada qual no seu lugar. Mas ele é o nosso Mashiach, ele é o nosso rei. Ele é o processo da criação. Baruch Hashem. Hitgalut 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Está lá em Apocalipse. Essa passagem está dizendo que todos os habitantes da terra adorarão a besta, com exceção daqueles que têm os nomes 2 vezes aqui, hein? Aqueles nomes escritos no livro da vida, pertencente ao... Então, os nomes que estão no livro da vida pertencem ao Cordeiro, aquele que derramou o sangue. Aquele que comprou a nossa vida com maior preço, um preço mais alto que pode existir. E aí, completando o versículo, todo mundo junto, vai no 3, 1, 2, 3. E foi morto antes da fundação do mundo. Oxe, antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo? Mas como que ele morreu antes da fundação do mundo? O Eterno já tinha projetado o plano de salvação, caso os seus filhos errassem. Ele já sabia. Eu vou criar um ser que seja a minha imagem e semelhança, que não seja programado, um ser que ele vai ter a livre escolha de me obedecer, de me amar ou não me amar. Mas eu vou amar tanto esse ser, que ainda que ele erre, antes mesmo dele errar, eu vou dar um escape para ele. E esse escape chama-se Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. O eterno não existe num ponto atemporal. O eterno existe por si mesmo. E ele caminha entre toda a criação e no cosmos. Porque ele é o cosmos. Ele projeta tudo e faz tudo segundo a sua sabedoria.
E Ele nos deu a salvação antes da fundação do mundo. Como um pai. Como um pai que projeta a vida de um filho e fala assim: eu vou dar um carro para o meu filho, mas eu não sei se ele vai ser muito bom de volante. Eu vou pagar o seguro, porque oxalá ele bata esse carro, ele vai ter outro e não vai ficar a pé. O amor de Deus não tem medida para o Hashem. A sua magnificência não tem medida. O seu poder não há como ser medido. Essa é a criação do Eterno. Esse é o poder criacional do Eterno, Baruch Hashem. Nós já existimos dentro do Eterno antes de vermos a vida. E ele fala assim: antes, ainda no ventre da sua mãe, eu te gerei, eu te conheci. Hoje eu te gerei, para o Hashem. Você está aflito com alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Você está com medo de alguma coisa? Dinheiro? Carro? Roupa? Casa? Tudo já está criado para você, meu irmão. Tudo já está preparado para você, para nós que servimos ao Eterno. Basta nós andarmos segundo a obediência da sua Torá. E hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida. Porque aquele que dá a vida, que tira a vida e ressuscita a vida, Ele está presente em nossa vida em todos os momentos. Amém? Baruch Hashem. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Que o poder de Elohim esteja sobre a sua vida, esteja trazendo à existência aquilo que não existe. Que seja sobre você a essência de Mashiach e que você esteja na obediência e no caminho da Torá a todo o tempo. Amém? Que o Eterno venha te abençoar grandemente, que o Eterno venha resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o rosto e coloque em ti a shalom, um shalom e um shavuot para você. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, shalom.